O nosso tema hoje é Transforme seu casamento. Lições de Provérbios 18, 22. Hoje nós vamos para Provérbios 18, 22. E nós vamos entender aquilo que Deus tem para nós, né? Nós vamos mergulhar nesse versículo e compreender que Deus, na verdade, ele destaca para cada um de nós a bênção do casamento. Vamos ler juntos essa passagem, né? Esse versículo único. Eu estou usando a tradução da Nova Versão Transformadora. E a gente vai sempre perceber que tem alguma coisinha diferente daquilo que a gente está acostumado, mas é palavra de Deus e é bom que expande o nosso entendimento, para que a gente possa receber mais do Senhor, né? E o texto diz o seguinte: quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. O livro de Provérbios, na verdade, nós precisamos entender que ele é uma coleção de ditados, na verdade, de sabedoria. É um compilado ali, principalmente pelo rei Salomão, que escreve Provérbios, na verdade, como lições práticas para o dia a dia. É um livro, na verdade, da velhice, ou seja, de um Salomão já experiente, de um Salomão, na verdade, que está compartilhando daquilo que ele recebeu de Deus. Aquele que de fato, que pediu sabedoria a Deus e recebeu sabedoria, e possivelmente, sem dúvida alguma, o homem mais sábio que já pisou essa terra, né? Depois do nosso Senhor Jesus Cristo, ele, na verdade, compartilha. O livro de Provérbios, na verdade, é interessante, são 31 capítulos, 31 dias nós temos em cada mês, então, ou seja, é possível que você reflita sobre essas lições práticas durante todos os meses, um capítulo por dia, e ali ser muito abençoado. Mas esse provérbio, na verdade, ou seja, ele trata algo, na verdade, que é muito especial, é um lembrete, na verdade, da importância do casamento e o valor que Deus atribui a essa união matrimonial. Provérbios, ele oferece então lições práticas para a vida cotidiana, para o nosso dia a dia, focado na verdade em situações e em questões que para a nossa sociedade hoje é urgente que nós tenhamos na verdade atenção, porque Provérbios fala de moralidade, de justiça, de conduta correta, e se há algo que nós precisamos para os nossos dias em todos os segmentos, é isso. Por quê? Porque a moralidade, a justiça e a conduta correta tem sido ela tem sido, de certa forma, relativizado. Mas nós encontramos na palavra de Deus valores sólidos para que nós possamos, na verdade, espelhar, modelar nossa vida. Na sociedade antiga, na sociedade, nos tempos bíblicos, a gente percebe pela palavra de Deus que o casamento era fundamental para a estabilidade social e econômica, ou seja, a família é a base da sociedade. E isso é uma verdade hoje também, isso não é diferente. Se você vê uma sociedade destruída, uma sociedade com problemas, uma sociedade, na verdade, esfacelada, é porque isso é apenas o resultado de uma família que tem sido, na verdade, tratada, na verdade, com pouca atenção, ou então tem sido trazido um significado, dado um significado menor, relativizado, tentando, na verdade, deformar aquilo que Deus, na verdade, criou. A escolha, então, nós percebemos por esse texto que nós lemos, Provérbios 18, 22, que a escolha de um cônjuge era uma decisão importante e frequentemente orientada pelo quê? Pela sabedoria divina e pela busca de características que honrassem a Deus. Então, ou seja, é a decisão, na verdade, eu acredito que depois da decisão de seguir Jesus, a quem você vai viver, a quem você vai servir, a quem de fato é o Deus da sua vida, a quem que você consagra a sua vida, seja a decisão mais importante que nós possamos tomar aqui. Então, ou seja, a mensagem principal de Provérbios 18, 22 é que encontrar uma esposa é uma bênção de Deus. Bom, é evidente que às vezes a gente olha e fala assim, mas esse é um versículo só para os homens? Não, eu queria que você trouxesse esse princípio, na verdade, para a sua vida como um todo. Ou seja, encontrar um esposo, encontrar um marido também é uma bênção. Agora nós precisamos, na verdade, colocar as coisas no devido lugar. O versículo ressalta a importância do quê? Do casamento. E a bênção que é ter um parceiro, uma parceira, na verdade, que compartilha a sua fé e os seus valores, porque isso vai dar estabilidade na sua vida, isso vai trazer para a sua realidade uma nova perspectiva de vida.
para os personagens bíblicos, né, nós percebemos o que? Encontrar um cônjuge adequado era crucial para cumprir os propósitos de Deus nas suas vidas. Nós vemos, por exemplo, Abraão quando vai, ou seja, o cuidado que ele tem com o casamento de Isaac, tem toda uma preparação, tem todo algo ali, ou seja, por quê? Porque ele entende o valor que tem nisso. Mas o que nós precisamos entender? Que da mesma forma, nos dias de hoje, o matrimônio, ou seja, a união matrimonial, continua sendo reflexo da bênção divina e da parceria que Deus deseja para nós, ou seja, Deus não deseja que nós possamos viver sós. Nós precisamos entender, na verdade, que Deus tem sempre o melhor para nós e nós precisamos encarar, olhar para o casamento, na verdade, como uma bênção. Ou seja, é o melhor de Deus para nós, é algo que Deus tem para nós, mas nós olhamos para o mundo, olhamos para tantas piadinhas, para tudo que você vê na mídia, e na verdade você só encontra pessoas deturpando o casamento, e aí você precisa entender o seguinte: o que este mundo quer em relação às coisas de Deus? Percebe que na verdade, ou seja, às vezes nós mesmos entramos na mesma onda do mundo, por quê? Porque somos influenciados. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos lições práticas. Quais aplicações nós podemos fazer então em relação a isso para a nossa vida hoje? A primeira delas, valorize e cultive o seu casamento. Valorize e cultive, por quê? Porque é algo precioso demais, é um presente de Deus para a sua vida. Pastor, mas como que eu faço isso, querido? Dedique tempo para cultivar o seu relacionamento. Priorize a comunicação, o respeito, o amor, a honra. É preciso que nós possamos pedir a Deus sabedoria para perceber como que nós estamos lidando com isso. Porque ao longo da caminhada, muitas das vezes nós deixamos de valorizar aquilo que na verdade é o mais importante. E nós começamos, na verdade, muitas das vezes construir reinos para nós mesmos e esquecemos daquilo que Deus nos deu. É preciso então, ou seja, dedicar tempo de qualidade, é preciso, na verdade, ou seja, priorizar a comunicação, é se comunicar bem. A maior parte dos problemas que nós temos nos relacionamentos de todas as esferas é a comunicação. Ou seja, há um livro fantástico que se chama, que o tema dele é As 5 Linguagens do Amor. É algo poderoso, na verdade, para nos entender, nos ajudar a melhorar a nossa comunicação. Lá em Provérbios, no capítulo 5, o verso 28, o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, assim também os maridos devem amar suas mulheres como amam seus próprios corpos. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. E presta atenção, esse princípio, na verdade, ele é válido tanto para o esposo quanto para a esposa. Então, ou seja, é você perceber o seguinte: eram dois que se tornaram um. Você, na verdade, precisa amar, na verdade, esse que agora é um com você. Por mais que as situações sejam difíceis, por mais que haja problemas, por mais que haja dificuldades, entenda uma coisa: o amor, na verdade, ele é um mandamento, ele não é um sentimento. E quando nós amamos, na verdade, nós valorizamos. Quando nós amamos, nós temos uma atitude ativa em relação a isso. Possivelmente, ao me ouvir falar disso, há um certo asco, muitas das vezes, em algumas pessoas. Por quê? Porque elas estão marcadas por mágoas, ressentimentos, por situações, por experiências. Talvez você está me ouvindo isso e está dizendo assim: pastor, mas você não conhece a realidade que eu vivo. Deixa eu te dizer uma coisa: eu sou tão ser humano quanto você e passo tantas dificuldades quanto você e tenho tantas limitações quanto você. O que nos faz, na verdade, avançar e aonde nós precisamos nos agarrar é no Senhor. É o Senhor que pode nos ajudar, na verdade, a fazer com que o nosso relacionamento conjugal possa alcançar um novo nível. Muitas das vezes nós negligenciamos isso. Muitas das vezes nós focamos apenas no problema, mas nós não focamos naquilo que nós devemos fazer. Nós precisamos compreender, ou seja, apesar de todas as situações, apesar das experiências do presente, nós precisamos entender que Deus tem sempre o melhor para nós e que Ele é capaz, na verdade, de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Esses princípios de fé, esses valores de fé aplicam também ao seu relacionamento. E o que você precisa fazer? Você precisa crer. Talvez a pergunta que você precisa fazer nessa manhã hoje é o seguinte:
Como você pode investir mais tempo e esforço no seu casamento para fortalecê-lo? E você ouve isso e fala assim, mas não tem jeito, tá difícil, tá complicado. Mas talvez esse seja o problema, porque quando a situação está difícil, quando a situação está problemática, nós temos o costume de fazer o quê? De abandonar, de achar que as coisas, e achar Quantas pessoas não acham que o tempo funciona como uma borracha? Deixa eu te contar uma coisa, o tempo não funciona como uma borracha, o tempo não apaga, na verdade, os nossos erros. Nós precisamos ser responsáveis pelos nossos erros e corrigi-los. Agora, em que tempo? A oportunidade que nós temos começa hoje, começa agora. Então, ou seja, o passado não tem como mudar. O futuro vai ser o resultado das atitudes que eu tomo hoje. Se você tem vivido uma vida, se você não tem valorizado, e eu acredito que você pode ter justificativos de dizendo assim, pastor, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. De fato eu não sei, mas o Senhor sabe. Agora o que a palavra de Deus está dizendo para nós é que nós precisamos valorizar e cultivar. Ou seja, o que eu posso fazer na verdade para investir mais tempo, para investir na verdade na melhora, para investir na verdade para que nós possamos, no que depender de mim, viver aquilo que Deus tem para nós. Esse é um princípio. Agora, a aplicação ela depende do quê? Depende de uma disposição de crer e uma disposição de confiar, que apesar dos meus olhos não verem, eu creio que Deus pode fazer. Deus pode fazer, Deus pode resolver o seu relacionamento nesse dia, em nome de Jesus. Ou seja, uma mudança pode começar hoje, e essa mudança na verdade começa na sua atitude. Se você tem desvalorizado, se você tem agido de maneira errada, aquilo é tempo de arrependimento, de mudar e de se posicionar. Pastor, mas como se me posicionar? Valorize aquilo que você recebeu do Senhor, cultive isso, o Senhor vai te dar direção para fazer isso. Uma segunda coisa, uma segunda aplicação que nós podemos fazer na verdade é entender, buscar o quê? Buscar a orientação divina na escolha de quem será o nosso cônjuge. Ou seja, é uma orientação basicamente para aqueles que são solteiros, né? O texto está dizendo para nós o seguinte, olha, não se ponham em julgo desigual, não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois que parceria pode haver entre a justiça e a impiedade? Ou seja, a orientação para aqueles que ainda não se casaram é o que? É antes de tomar uma decisão de casar, ore, busque o Senhor, busque orientação divina para encontrar alguém que compartilhe a sua fé e os seus valores. Grande parte dos problemas dos relacionamentos é porque não há unidade entre fé e valores. E na verdade, ou seja, quando nós agimos dessa forma, nós deixamos de valorizar isso, e isso traz um problema para as nossas vidas. Eu sei que ao ouvir isso, você está dizendo para mim o seguinte, pastor, mas eu já estou casado há não sei quantos anos. O que eu posso fazer? Então quer dizer que o senhor está dizendo que eu devo separar então do meu marido? Não! Não é isso, presta atenção, se você ainda não se casou, se você ainda é solteiro, você tem esse privilégio de Deus de receber essa palavra e perceber o seguinte, eu posso me preparar melhor, eu posso na verdade ter o cuidado que a Bíblia diz que eu preciso ter para fazer isso. Mas talvez a sua situação é uma situação de alguém que se converteu depois de ter casado. Então, ou seja, quando você se converteu, quando você conheceu o Senhor, ou você não teve esse cuidado, e mesmo conhecendo o Senhor, tomou uma decisão diferente, nós servimos a um Deus de novas oportunidades, nós servimos a um Deus de transformação, nós servimos um Deus, na verdade, que cuida de nós em todo o tempo, e Ele sempre, na verdade, tem para nós um escape, Ele sempre tem uma saída. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, verso 13, o apóstolo Paulo está tratando algo semelhante, e ele estabelece um princípio, que ele diz o seguinte, olha, e se uma irmã for casada com um homem descrente, e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe, pois o marido descrente, presta atenção, é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos serão impuros, mas eles são santos. Então presta atenção, você é um canal de Deus de santificação para o seu cônjuge. Então, ou seja, se você olha para a sua vida hoje, você olha para essa situação e você percebe o seguinte, eu não estou vivendo isso aqui não pode ser o plano de Deus na minha vida, isso aqui está muito ruim, está muito complicado, querido, é tempo de você entender qual que é o seu papel. Você é um canal de santificação, e santificação fala o quê? Fala de separação, fala de mudança, fala de transformação, ou seja, você é o instrumento que
Deus vai usar para mudar a realidade da sua casa. Então, ou seja, no seu momento, ou seja, você entender que no seu momento de comunhão, de intimidade, ou seja, aquilo também pode ser espiritual, aquilo na verdade é posicionado para você viver a bênção de Deus. Então presta atenção, você é o canal que Deus vai usar para mudar a vida do seu cônjuge, para que você possa experimentar a bênção desse casamento. Valorize, cultive e faça o que, querido? Ame de verdade. Imagine o seguinte: Deus não se relaciona conosco porque nós merecemos, Ele se relaciona conosco por amor. E quantas vezes nós decepcionamos o nosso Deus, quantas vezes nós decepcionamos, na verdade, é a gente entender que uma das formas de expressão do relacionamento entre Deus e a igreja é o que? É o casamento. Nós somos a noiva suja, arrebentada, destruída, que mesmo assim o Senhor ama, e o Senhor vai restaurar, e o Senhor na verdade vai tratar. Assim também é com a sua vida. Talvez você está vivendo uma angústia em relação ao seu relacionamento, querido. Busque, na verdade, orientação divina para que você possa experimentar essa bênção. A palavra de Deus está dizendo: olha, quem acha uma esposa, está falando da bênção do casamento, e você talvez não esteja vivendo isso. Tome posse disso e diga: eu vou viver isso, Senhor, me ajuda a viver essa realidade. A pergunta aqui, ou seja, de que maneira você pode buscar orientação de Deus, sabedoria de Deus, na verdade, para se relacionar da melhor forma, para que o seu relacionamento alcance o padrão de Deus. Entende, na verdade, que é você depender de Deus, é você parar de resolver as coisas do seu jeito, mas depender do Senhor, porque Ele tem sempre a melhor saída. Uma terceira aplicação que nós podemos fazer nesse versículo é o que? Encontre a bênção de Deus no seu compromisso conjugal, na sua aliança. Encontre. Ou seja, talvez você está olhando para um lado, olhando para a situação e vai dizer: mas eu não vejo nada disso. Talvez é porque você precise tomar algumas atitudes, precise, na verdade, se posicionar de uma forma diferente. Olha, reconheça e valorize que Deus tem bênção para esse seu relacionamento, para a sua família. Olha, o apoio emocional, espiritual que um casamento produz na vida de um homem e de uma mulher é fantástico. É poderoso, na verdade, perceber o seguinte, que olha o que a Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e 10. É melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga pelo seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, de quem estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Querido, talvez você olhe para a sua vida e fale assim: olha, talvez hoje é aquela situação. O que você é no seu casamento? Você é aquele que está de pé ou é o que está caído? Se você é o que está caído, você pode sim buscar força para você se levantar, e um dos instrumentos que Deus vai usar é o seu cônjuge. Agora, se você é o que está de pé, você também é o instrumento que Deus vai usar para levantar o seu cônjuge. Então, querido, é você se posicionar, é você não parar no caminho e entender o seguinte: que existe uma bênção de Deus para isso. Olha, o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Eu sempre gosto dessa expressão, porque isso é relacionado com o casamento. Porque nós temos a tendência de achar que o casamento é sempre a 2, né? Não, vive o seu casamento a 3. Pastor, como assim viver esse casamento a 3? É você perceber que com a ajuda de Cristo você pode. Ou seja, é você o seu cônjuge Cristo. Ou seja, é o cordão de 3 dobras. É você entender, na verdade, que tem alguém que está disposto a te ajudar diante dessa situação que você está vivendo, para que você possa encontrar a bênção disso. Diferente daquilo que o mundo diz, diferente daquilo que as pessoas dizem. A família não está falida, o casamento não é coisa do passado, não. O casamento é uma bênção para a sua vida, e Deus tem bênção para você no seu relacionamento. Se você tem sido roubado nisso, eu quero declarar sobre a sua vida que Deus tem restauração para você. E aí é você se questionar quais são as áreas que você precisa, na verdade, ou seja, identificar, querido. Porque procure identificar. Olha, os problemas do seu relacionamento são muito fáceis de perceber, mas procure quais são as áreas positivas. Valorize, seja grato por aquilo que é positivo. Ai, pastor, eu não consigo ver quase nada ou nada no meu casamento que seja positivo. Querido, agradeça porque você tem um Deus que pode restaurar isso e que pode trazer um novo significado para isso. Agora, busque, na verdade, formas e meios de entender isso e se posicione. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que é a bênção. E se você não está experimentando bênção, querido, é porque você está sendo roubado disso.
porque você não está vivendo plenamente a vontade de Deus, seja por uma atitude sua, seja por uma falta de atitude, ou seja, uma omissão, seja por um ataque do inimigo, seja por qual for a situação, Deus continua tendo bênção para você. É o que nós vemos na palavra de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 2, dos versos 18 até o 24, nós percebemos o que? Deus cria a mulher como uma ajudadora para o homem, ou seja, estabelecendo a importância da união destes dois. É bênção de Deus. Lá em Efésios, no capítulo 5, a palavra de Deus traz instruções, tanto para maridos quanto para esposas, destacando, na verdade, o que? O amor sacrificial e o respeito mútuo, ou seja, a honra. Ou seja, se por um lado o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, de forma sacrificial, o respeito mútuo, ou seja, a honra, deve ser, na verdade, estabelecida no casamento. E presta atenção, tanto o amor sacrificial quanto a honra são responsabilidade de ambos. Então, ou seja, é entender que nós vamos ter que nos sacrificar para que de fato, ou seja, isso possa acontecer. Nós precisamos entender o nosso papel. Ainda lá em 1 Pedro capítulo 3, a partir do verso 7, nós encontramos ali um encorajamento para que os maridos possam tratar as suas esposas com honra, como co-herdeiras da graça de Deus. Querido, no contexto social daqueles dias, a mulher era considerada, na verdade, algo menor, mas a palavra de Deus, na verdade, ela já estava exaltando a mulher, colocando a mulher no lugar de honra, dizendo o seguinte: ela é tão herdeira quanto você, nós somos co-herdeiros com Cristo, ou seja, nós temos a mesma herança. Diante de Deus, na verdade, não há homem, não há mulher, não há grego, não há cita, não há judeu, não há brasileiro, ou seja, Deus não faz distinção disso. Para nós todos somos filhos amados dele. O que nós vimos nessa manhã então? Provérbios 18, 22 nos ensina sobre a bênção do casamento e a importância de valorizar o nosso cônjuge como um presente de Deus. Eu te pergunto nessa manhã, é dessa forma que você tem apresentado seu casamento em suas orações? Eu quero, na verdade, encorajar você a ter uma atitude de fé, a ter uma atitude diferente. Ter uma atitude diferente. Por quê? Porque em todas as fases do casamento, em todos os momentos do casamento, nós devemos lembrar que Deus está no centro e o seu plano é sempre o melhor para nós. Então nós precisamos nos posicionar em Deus para viver essa bênção, para experimentar essa bênção. Eu quero encerrar esse tempo nosso aqui de busca, de palavra de Deus, orando com você, pedindo a Deus para nos ajudar a aplicar esses ensinamentos, ou seja, que a nossa vida diária nós possamos viver isso, que eu tenho consciência, eu tenho clareza, não apenas por me relacionar com muitas pessoas, não apenas por atender diversas pessoas, não, eu tenho entendimento disso, porque eu vivo isso. Há dificuldades, há limitações, na verdade, mas com a força que Cristo nos dá, nós podemos melhorar, nós podemos viver uma experiência melhor. Depende do que é do nosso posicionamento, e Deus, Ele está sempre pronto a nos ajudar. Eu quero encerrar orando com você, que nós possamos orar pelo seu casamento, pela sua vida, ou seja, ora comigo agora em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, Deus, pelos ensinamentos que nós encontramos nessa palavra. E hoje, ó Deus, Provérbios 18, 22 nos ensina, Deus amado, a valorizar os nossos cônjuges, a buscar sempre a tua orientação nos nossos relacionamentos, a buscar experimentar aquilo que o Senhor já liberou para nós, a bênção que já está liberada para nós e que nós podemos acessar por meio da fé. Deus, eu oro, Deus amado, por homens e mulheres que estão agora, Deus amado, recebendo essa palavra, sendo confrontados em muitas coisas, Deus, alguns recebendo como uma palavra de esperança, outros sendo confrontados, ó Deus, a uma mudança de atitude. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar cada um de nós e que nós possamos viver de acordo com os teus ensinamentos, com os teus preceitos, reconhecendo a bênção que o Senhor nos concedeu, Pai. O Senhor nos concedeu essa bênção e nós queremos viver isso plenamente. Nós temos afirmado aqui todos os dias que tudo que o Senhor tem para nós queremos, nós recebemos em nome de Jesus, e tudo, ó Deus, que o Senhor não tem para nós rejeitamos, Pai. Por isso nós rejeitamos o divórcio, por isso nós rejeitamos, ó Deus amado, um relacionamento fadado por brigas, fadado, ó Deus amado,
falido por tantas dificuldades. Pai, em nome de Jesus, nós rejeitamos tudo isso e tomamos posse, ó Deus amado, de um relacionamento abençoador, de uma vida cheia do Teu Espírito Santo, de uma vida de realizações, de uma vida onde o Senhor tem liberdade para cumprir, ó Deus amado, os Teus propósitos em nós. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa vida abundante que o Senhor tem para nós, que toca também os nossos relacionamentos conjugais. Pai, em nome de Jesus, abençoa aquele que ainda está solteiro, para que ele tenha sabedoria de como se posicionar em relação a isso. Abençoa aquele que está casado, Deus amado, para que ele possa, Deus, viver essa realidade, para que ele viva, Deus, as bênçãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqueles que porventura, Deus, já tiveram essa experiência, viveram fadados, ó Deus amado, por uma situação difícil, que o Senhor tenha misericórdia deles, ó Deus, e em nome de Jesus eles possam viver aquilo que o Senhor tem para eles. Deus, o Senhor é o Deus de novas oportunidades, o Senhor é o Deus que reescreve as nossas histórias. Pai, obrigado, Deus amado, porque o Senhor tem nos abençoado, e eu declaro a bênção e o favor do Senhor sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Que Deus continue abençoando você. Amém.